Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem na Epístola de João. Primeira Epístola de João 2. Primeira Epístola de João 2, 14. Primeira Epístola de João 2, eu só vou ler o 14, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Só até aqui, pode ser assim. É uma palavra muito conhecida, né? Principalmente quando é culto com jovens, é uma palavra muito mencionada. O autor dessa epístola, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele vai dizer assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Só que a força que esse autor dessa epístola está falando é uma força que vai muito mais além do que uma força física. É uma força que vai muito mais além do que a força da nossa carne. E nós podemos compreender isso dentro da palavra. Que não é uma força física que ele está falando. Ele está falando de uma força espiritual. Porque olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: a palavra de Deus permanece em vós. Quando a palavra de Deus ela permanece em nós, isso nos torna forte. É a palavra de Deus que nos faz forte. E que força é essa? Ele vai revelar na terceira parte. Ele vai dizer assim: e tendes vencido o maligno. Não é uma força física, é uma força espiritual. Porque não tem como vencer o maligno com a força física. Não tem como ter um tete-a-tete com Satanás. Não tem. Tem que ser espiritualmente essa força. E aqui ele vai falar: e vós jovens sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já tendes vencido o maligno. Paulo, ele vai dizer na carta, olha o que Paulo vai dizer. Efésios 6, ele vai dizer assim, Efésios 2, 6, 12, vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é uma força que vai muito além da nossa força física, é uma força espiritual. E aqui ele está falando, diretamente para o jovem. Mas a palavra de Deus, quando o Senhor, ele coloca no nosso coração, é para todo mundo, é para todos. Glória a Jesus, glórias. Quando a gente para analisar essa palavra, essa epístola, nós conseguimos entender aqui o que ele queria dizer, sobre essa força. Ele vai dizer, que nós somos fortes. E que força é essa? É uma força que o inimigo ele não consegue ultrapassar. A palavra de Deus vai dizer que o príncipe deste século ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não venham compreender a luz de Cristo. Mas quando o maligno ele se dá com uma pessoa que se posiciona, que é enraizado na palavra de Deus, ele não consegue cegar aquela pessoa. Por quê? Porque a força vem de quem? De Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas quando ele depara com uma pessoa, a qual a pessoa tem a palavra dentro dela, ele não consegue matar os sonhos daquela pessoa. Ele não consegue matar, aleluias, a esperança daquela pessoa. Ele até tenta, aleluias, mas ele não consegue. Ele não consegue destruir, aleluias, o entendimento daquela pessoa. Ele não consegue destruir, aleluias, a sabedoria daquele jovem. Por quê? Porque tem tantos jovens aí que não têm entendimento,
faz o que bem quer. Mas eu e você, aleluia, nós somos pessoas que estamos com a palavra de Deus permanente em nós. E por causa disso nós temos uma força que vai muito mais além. Aleluias, glórias. É uma força extraordinária. Aleluia, Jesus. Aleluias. Ele não consegue colocar pensamento contrário na pessoa que tem a palavra dentro dele. Ele não consegue abalar a fé da pessoa que tem a palavra arraizada nele. Ele não consegue. Por que não consegue? Porque o poder que há dentro da pessoa vai muito mais além do poder dele. Só que por causa disso, aleluias, porque nós nos tornamos fortes quando temos a palavra de Deus dentro de nós, nós tornamos um alvo para o maligno, porque ele não consegue, aleluia, destruir aquilo que Deus tem na sua vida. Ele não consegue entrar na sua mente, ele não consegue abalar a sua fé, ele não consegue abalar a sua estrutura, ele não consegue, aleluia, penetrar. Por quê? Porque você está fortalecido em Cristo. E por isso nós nos tornamos um alvo. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que entender o que nós carregamos dentro de nós. Aleluia, Jesus, glórias. Nós temos que entender isso. A palavra de Deus que Deus colocou no meu coração hoje fala de um homem forte. Eu posso dizer que é um dos mais fortes da palavra de Deus. Foi um juiz, aleluias, do povo de Israel. O nome dele era Sansão. Pensa num homem forte, irmãos. A palavra de Deus vai dizer que Sansão, ele tinha uma força extraordinária. Glória a Jesus. Sansão, ele tinha uma força extraordinária. E por causa disso, ele vai criar um inimigo contra ele, que são os filisteus. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem chamado Manoá, cuja mulher dele não podia ter filhos. O anjo do Senhor vai aparecer para essa mulher e vai dizer: olha, você não pode ter filhos, mas eis que o Senhor vai te conceder um filho. Ele vai falar assim para a mulher de Manoá: não é para você beber bebida forte, nem vinho, e nem comer comida impura, porque a criança que vai nascer de você vai ser um nazareu. Aleluias. Uma criança consagrada a Deus, a qual vai começar, aleluia, libertar o povo de Israel dos filisteus. Israel, eles estavam subjugados pelos filisteus por mais de 40 anos. Israel tinha que pagar tributos para os filisteus. Israel tinha medo dos filisteus porque eles eram mais poderosos do que ele. Mas por que isso, Tânia? A palavra de Deus vai dizer que Deus tinha entregado o povo de Israel para os filisteus por causa da desobediência deles. Mas o Senhor, ele vai dar uma promessa, ele vai falar assim: vai nascer um homem, aleluias, um menino que vai começar a libertar Israel dos filisteus. E assim acontece. Sansão ele nasce. Aleluia, Jesus, glórias. Sansão ele nasce. Sansão ele cresce. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer que Sansão ele vai se apaixonar por uma mulher filisteia, uma mulher do povo inimigo que subjugava Israel. A palavra de Deus vai dizer que ele vai até os pais deles e vai dizer: eu quero casar com essa mulher porque ela me agradou. O pai dele vai dizer: mas não tem ninguém aqui no nosso povo que te agrade, tem que ser uma filisteia. E ele falou: não, tem que ser ela. E o pai dele concordou, e lá vai Sansão casar com uma filisteia. A palavra de Deus vai dizer que quando Sansão ele estava a caminho, aleluias, para encontrar com ela nas vinhas de Timna, a palavra de Deus vai dizer que veio um leão ao encontro de Sansão. A palavra de Deus vai dizer que Sansão rasgou o leão no meio. Aleluias, como alguém que rasga um cabrito. E que força é essa, Tânia? Pensa um homem rasgando um leão. Mas a palavra de Deus vai dizer, antes disso,
que ele rasgou o leão, a palavra de Deus vai dizer assim: e eis que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele rasgou o leão. Aleluias, glórias. Irmãos, aleluias. A força que eu e você tem, aleluias, é uma força que rasga leão, aleluias. Mas eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Porque lembra do que eu falei no começo? A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra, aleluia, essas potestades, aleluias, glórias. E essa era a força que Sansão tinha. Por que ele tinha essa força? Porque o Senhor dava essa força para ele. Eu e você temos essa força. E que força é essa? É uma força espiritual, aleluias. É uma barreira que o inimigo tenta, ele não consegue ultrapassar. Aleluia, Jesus, glórias. E lá vai Sansão, a palavra de Deus vai dizer que Sansão, glórias, quando ele mata o leão, ele vai voltar pelo caminho. A palavra de Deus vai dizer que Sansão, ele vai se desviar do caminho e vai ver o leão que ele tinha matado. Aleluias, glórias. Ele vai ver o leão que ele tinha matado. Só que tinha um problema. Sansão era nazareu. Sansão, ele não podia tocar, aleluias, em nada morto. Porque uma pessoa nazareu, quando o Senhor tinha pegado ela para nazareu, ela não podia beber vinho, ela não podia tocar em nada morto, nem comer comida imunda. E lá vai Sansão. A palavra de Deus vai dizer que ele vai olhar o leão. Em cima do leão vai ter um favo de mel, de abelhas. Sansão, ele vai pegar aquele mel e vai comer. Sansão, ele vai comer e dar para os pais. Aqui mora um perigo, aleluias. Que perigo é esse, Tânia? Nossa, aleluias, glórias. É o perigo de desviar do caminho. É verdade. Porque a nossa força, ela vem de Deus, irmãos. E para nós termos forças, aleluia, nós temos que estar alinhados com Cristo. Sansão, ele bem sabia que ele não podia tocar em cadáveres. Aleluia, e lá vai ele tocar no cadáver e ainda comer do mel que estava no leão. Lá vai Sansão, a palavra de Deus vai dizer que Sansão casa, aleluia, com a Filisteia. Ele vai ter bodas de 7 dias, porque naquela época um casamento durava 7 dias a festa. Sansão, ele vai dar um enigma os filisteus, um enigma que ele mesmo tinha criado para 30 homens. Ele vai falar: se vocês descobrirem o enigma, aleluias, glórias, aleluias, olha o que ele vai dizer, o enigma que ele vai dizer: que coisa mais doce do que o mel, aleluias, glória a Jesus. O enigma que ele vai dizer: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele queria que os filisteus adivinhassem o que era a resposta. 30 homens, aleluias. E ele falou assim: se vocês adivinharem, eu vou dar 30 roupas de vestes para vocês. Mas se vocês errarem, se vocês não acertarem, vocês vão me dar 30 roupas de vestes festivas. Aqueles filisteus pegaram uma mulher, vocês vão entender a palavra logo após. Aqueles filisteus pegaram uma mulher e falaram assim para a esposa de Sansão, a Filisteia, a qual ele estava casando: olha, eu quero que você persuade o seu marido para que ele venha te falar qual é a resposta do enigma. Aleluias. Com a palavra que ele falou, os filisteus falaram: eu quero que você persuade ele. A palavra de Deus vai dizer que aquela mulher ficou 7 dias no casamento da festa, chorando para Sansão. Me revela o enigma. Eu preciso que você me fale. Aleluias. 7 dias chorando para Sansão. Só que Sansão não sabia que os filisteus que queriam saber, e falou com aquela mulher. Os filisteus tinham falado: se você não descobrir, a gente vai queimar a sua casa e a casa do seu pai. Eles ameaçaram aquela mulher. E Sansão ficou tão perturbado que ele pegou e revelou para a Filisteia qual que era a resposta. Sansão vai perder a aposta que ele fez, porque ele foi persuadido, né? E o tempo vai passar. Aleluias, glórias. A palavra de Deus vai dizer que Sansão, glórias, Sansão, ele vai ficar irado, né?
pelo tudo que tinha acontecido, pela a traição, porque os filisteus só acertaram porque a mulher dele persuadiu ele. E Sansão, a palavra de Deus vai dizer que ele vai subir à casa de seu pai. E depois de algum tempo, Sansão vai voltar para ver a esposa que ele tinha deixado lá na Filisteia. A palavra de Deus vai dizer que o pai daquela moça já tinha entregado ela para outro homem. A palavra de Deus vai dizer que Sansão ficou irado. Aleluias, glórias. A palavra de Deus vai dizer que Sansão tomou 300 raposas, amarrou o rabo das raposas, colocou fogo e soltou na seara dos filisteus. Agora pensa que é um homem pegar 300 raposas. Tinha força ou não tinha? Amarrar 300 raposas. E a palavra de Deus vai dizer que ele soltou ela no arraial. Aleluias, glória dos filisteus. Queimou todo o cereal, toda a vinha e todos os olivais dos filisteus. Os filisteus, eles ficaram, aleluias, irados com aquilo. Mas os filisteus, eles não podiam ter com Sansão. Por que não? Por causa da força que ele tinha. Sansão, ele era muito forte. Aleluias, glórias. Mas eles vão atrás de Sansão. E o povo mesmo de Sansão vai entregar Sansão para os filisteus. Sansão vai concordar. E lá vai Sansão. Sansão, a palavra de Deus fala que ele vai deixar ser amarrado e vai ser entregue para os filisteus que veio buscar ele, porque os filisteus estavam irados. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Um homem matar 1000 homens. Aleluia. Que força é essa que ele tinha? Era uma força que vinha de Deus. Aleluias, glórias. Ninguém podia conter Sansão. O inimigo ficou irado. Aleluias, glórias, glórias. Esse é o tamanho da força de alguém que está em Deus. Esse é o tamanho da nossa força quando nós estamos em Deus. É uma força extraordinária. Irmão, mas o inimigo, ele fica irado. Aleluias, glórias. A palavra de Deus vai dizer que Sansão se encantou. Passou para mais um pouco para frente da história de Sansão. Sansão se encantou por uma mulher chamada Dalila. Aleluias, glórias. E os filisteus descobriram isso. E eles falaram assim para Dalila, os filisteus: eu quero, aleluia, que você persuade Sansão para ele contar para você da onde vem a força dele. Aleluias, glórias. Aleluia, Jesus. Mas o problema era que Sansão, ele estava encantado por Dalila. Aleluias. E lá vai Dalila persuadir Sansão: me conta qual é o segredo da sua força. Me conta qual é o segredo da sua força. E Sansão, ele ficou brincando com Dalila. Ele falava algo que não era verdade, da onde via a força dele. Ele falava: se você trançar o meu cabelo, a minha força vai embora. Sansão ficou o quê? Ele ficou brincando com o inimigo. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. A palavra de Deus vai dizer que Dalila ficou importunando, persuadindo Sansão. E para terminar, Dalila, ela vai mais profunda. Ela vai dizer assim: mas você não me ama? Você não me conta o segredo da sua força? Aleluia, Jesus, glórias. Aleluias. E Sansão vai e conta o segredo da força dele. Porque Sansão, ele não sabia que quem estava por trás eram os filisteus. Aleluias. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nos encanta. Aleluias. Nós temos que tomar muito cuidado daquilo que está próximo de nós. Aleluia, Jesus, glórias. Sabe por quê, irmãos? Porque os filisteus não veio ter com Sansão para falar: me conta o seu segredo. O que ele fez?
Ele pegou algo, aleluias, que encantava Sansão. Aleluia, Jesus, glórias. Sansão, ele não conseguia enxergar que ele estava sendo persuadido. Aleluia, nós temos que perceber, irmãos, aleluia, que aquilo que está dentro de nós é muito valioso. Aleluia, e de uma forma ou de outra, o inimigo vai tentar nos persuadir. Aleluia, glórias. De uma forma ou de outra, ele vai tentando. Aleluia, glórias. Ah, mas você não é minha amiga, você não faz isso. Ah, mas você não me ama, você não faz isso por mim. Aleluia, glórias. Ah, mas você não me ama, você não senta na nossa mesa, aleluia, para conversar conosco. Aleluia, Jesus, glórias. Uma coisa à toa, aleluias, fez com que Sansão, aleluias, contasse para ela. E no final, Sansão, ele vai dizer assim para Dalila: ela, você não me ama? Ele vai contar para ela e vai dizer: eu sou nazareu, nunca foi passado navalha na minha cabeça, no meu cabelo, nunca foi cortado o meu cabelo, esse é meu segredo. Aleluia, Jesus. Primeiro, Sansão, ele vai brincando com o inimigo, ele vai contando mentira, né, falando, ai, faz isso, e ela ia lá e fazia. Aleluias. E quando ela fazia de manhã, ela chamava Sansão: olha aí tem os filisteus. Aleluias. Mas Sansão, ele acordava e arrancava tudo. Ele estava amarrado, arrancava tudo. Aleluias. A força dele estava com ele, porque ele estava só falando, aleluias, coisa que não era. Mas chegou um dia que Sansão contou a verdade. A palavra de Deus vai dizer que a Dalila colocou Sansão para dormir no joelho dela. Aleluias, glórias. Olha onde está o perigo. Aleluias. Cuidado com quem você anda. Aleluias. Porque a pessoa que coloca, ó, aleluias, você para dormir no joelho. Aleluias. Que é isso? É porque a gente não consegue ver. Nós temos que ter discernimento. Jovens, cuidado com a amizade. Aleluias. Cuidado. Aleluias. Dalila, ela vai e raspa a cabeça de Sansão. Dalila, ela manda chamar os príncipes dos filisteus. De manhã, Dalila acorda Sansão e fala assim: olha, os filisteus estão aí para te pegar. Sansão, ele vai acordar, né? Não, mas eu tô forte ainda. Ai dele, a força dele já tinha saído. Glórias. Por que a força dele tinha saído? Porque a força não vinha dele, a força vinha de Deus. E é isso que nós devemos entender, que a nossa força, ela vem de Deus. Quando nós estamos, aleluia, nos alimentando em Deus, nós temos força. Mas quando nós começamos a parar, aleluia, a nossa força vai indo embora. A palavra de Deus vai dizer que Sansão é pego. Os filisteus furam os 2 olhos de Sansão, cega Sansão. Leva Sansão, aleluias, glórias, para ser piada para eles. Agora me diga, um homem, aleluia, escolhido por Deus, com uma força extraordinária, aleluia, agora está sendo caixota, aleluia, risada pelo inimigo. Mas por quê? Porque ele deixou ser persuadido. Nós temos que tomar muito cuidado, aleluia, glórias, para não sermos persuadidos. Glória, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus, aleluias. Agora Sansão, ele está lá sendo, piada para os filisteus. A palavra de Deus vai dizer que houve uma festa, na Filisteia, onde muitos filisteus estavam reunidos num só lugar. Eles mandam chamar Sansão para fazer o quê? Piada de Sansão. Lá no meio deles. E a palavra de Deus vai dizer que Sansão pede mais uma vez para o Senhor, aleluia, ter misericórdia dele. Aleluias, glórias. A palavra de Deus vai dizer que o cabelo de Sansão estava crescendo. Aleluias, glórias. E o Senhor mais uma vez vai, aleluias, dar força para Sansão. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer que Sansão vai nas 2 colunas daquele palácio dos filisteus, empurra
Sansão. Mas eu te pergunto uma coisa: tinha o Senhor essa morte para Sansão? Não. Glórias. O Senhor, aleluias, nessa noite, aleluias, tem essa palavra para nós não sermos persuadidos por qualquer coisa. Tomar cuidado com aquilo que nos encanta. Aleluias, glórias. Aleluias. Aleluia, Jesus, glórias. Daniel, ele foi um jovem levado para a Babilônia. Um jovem levado para a Babilônia, que tinha a oportunidade de sentar na mesa do rei, comer da comida do rei, fazer tudo o que ele queria. Mas Daniel, aleluias, ele vai rejeitar tudo aquilo, aleluias. Ele vai dizer: da mesa do rei eu não quero comer, aleluias, glórias, do vinho eu não quero beber, aleluias. Daniel, aleluias, ele vai se posicionar, aleluias, glórias. Glórias, Jesus, glórias. Daniel, ele vai se posicionar, aleluias, e não vai deixar ser persuadido por nada. Aleluias, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Mas pelo fato de Daniel, aleluias, também, aleluias, tem uma força extraordinária. Era outra força que Daniel tinha, aleluias, de falar não para persuasão, aleluias. Ele também criou inimigos. O povo daquela terra, aleluias, via Daniel como uma ameaça. Pela sabedoria de Daniel, eles invejavam Daniel, aleluias, glórias. E mais uma vez, aquelas pessoas também vão armar para Daniel, aleluias. Eles vão, aleluias, até o rei vai fazer um decreto. Que decreto era esse? Para que ninguém adorasse outro deuses além, aleluias, do rei da Babilônia. Mas Daniel era alguém que servia a Deus. Daniel, ele falou: não, isso aí não dá para mim. A palavra de Deus vai dizer que depois do decreto, Daniel, ele vai abrir as janelas, aleluia, e vai orar em direção a Jerusalém. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia. Daniel, ele permaneceu firme. Daniel, ele não foi persuadido. E por isso, aleluias, glórias, aleluia. E por isso ele foi, aleluia, jogado na fornalha de fogo. Aleluia, porque ele não quis ser persuadido. Mas eu digo uma coisa para nós: aquele que não é persuadido, aleluia, o Senhor permanece do lado dele. A palavra de Deus vai dizer que Daniel foi jogado numa fornalha de fogo, mas o fogo não lhe ardeu, aleluia, glórias. Por que o fogo não ardeu? Porque Deus, aleluia, ele tinha a palavra dentro dele, aleluia, glórias. Você pode até passar pelo fogo, mas o fogo não te arderá. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Nós temos que entender a preciosidade que nós temos. Por causa de um conselho nosso, uma pessoa pode ser salva. Por causa de uma sabedoria, uma palavra de sabedoria, muitos podem ser salvos. Por causa da nossa comunhão com Cristo, muitos podem ser salvos. Daniel, ele tinha uma comunhão com Cristo. E por causa da comunhão dele com Deus, aleluia, glórias, o rei que tinha mandado matar todos os sábios da Babilônia, aleluia, porque não revelou o sonho que ele tinha. O rei da Babilônia, ele vai dizer: eu tive um sonho, eu quero que vocês revelem o sonho para mim. E a revelação do sonho, o que o sonho quer dizer? Nenhum sábio de Babilônia pôde descobrir isso. Mas tinha um, aleluia, que a chama de Deus ardia dentro dele, aleluia. O rei vai falar: vocês não podem contar meu sonho, aleluia. Vocês não sabem qual é o meu sonho, aleluia. O rei manda matar todos os
sábios da Babilônia. Mas ali na Babilônia tinha Daniel. Daniel, ele tinha a palavra dentro dele. Aleluia, glórias. Daniel, ele vai falar, me dá um tempo que eu vou falar com Deus. Oh, glórias. Você tem uma comunhão com Deus. Por causa de você, muitos podem ser salvos. Aleluia. E os sábios não foram mortos por causa de Daniel. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. O que eu e você carrega é muito precioso. Glórias. Foi por isso, aleluias, que a palavra de Deus nos diz: revestidos de toda a armadura. Aleluia, para estar firme no dia, aleluias, da batalha, do combate. Aleluia, Jesus, glórias. Glória, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Ixi, sabe o que o inimigo, ele precisa? Ele precisa só de uma brechinha para ele entrar. Porque quando ele entra em só uma brechinha, ele destrói. Por quê? Porque a força de Deus vai saindo de nós. E nós sem Deus não somos nada. Aleluias, glórias. Irmãos, vai ter com Satanás para você ver quem vence. Eu e você vai ter com ele para ver quem vence. Ele vence. Aleluias, glórias. A palavra de Deus fala que ele fica ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Sabe por que ele não nos traga? Porque o Senhor nos guarda. Aleluias, glórias. É porque o Senhor nos guarda. Sabe por que os filisteus conseguiram pegar Sansão? Aleluias, glórias. Porque ele deu só uma brechinha. Ele só contou um segredo. Aleluias, glórias. Ele só falou a coisa errada, aleluia, que não era para ele falar. Glórias. Aleluia, Jesus, glórias. É muito perigoso nós brincarmos com o inimigo. Sansão, ele não entendia. Eu entendo na palavra que ele não entendia o que ele tinha, meus irmãos. Ele não entendia. Sansão, ele vai brincando. Mas Deus está comigo ainda. Ele comeu o mel do cadáver, ele não podia tocar. Mas ele tinha força ainda, Deus estava com ele ainda. Aleluias. Aí ele vai e conta um engano para Dalila. Mas Deus está comigo ainda. Aleluias, glórias. Mas quando ele viu, o Senhor já não estava com ele. Glórias. Nós não podemos deixar, aleluia, sermos persuadidos. O Senhor, ele necessita pessoas. O Senhor necessita de nós, não de pessoas. O Senhor precisa de nós. Aleluias. Que nós permanecemos fortes. Jovens, permaneça forte na sua raiz, naquilo que foi ensinado para você. Aleluias, glórias. Permaneça forte. Glórias, 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 porque quem tem força, a palavra vai dizer, são os jovens. Aleluias, glórias. É uma força extraordinária que você tem. Aleluias, glórias. Se posiciona. Glórias. Nós estamos no primeiro mês do ano. Muito o Senhor tem para fazer, aleluia, nas nossas vidas. Glórias. Mas nós temos que entender, aleluia, glórias, que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Nós temos que entender que ele não brinca, aleluia, glórias. E o maior alvo dele é os jovens. Trabalhará, glórias. O maior alvo deles são os jovens. Mas essa noite eu te convido, aleluia, para se posicionar como Daniel. Daniel que falou não para os manjares. Daniel, irmãos, nós pensamos, Daniel, ele falou não para a mesa do rei. Que bobão, né? Ele podia ter tudo que ele queria. Mas ele honrou a Deus. E Deus deu
uma posição para Daniel na Babilônia muito grande. Glórias. Às vezes nós pensamos, aleluias, que nós temos, aleluias, glórias, que ir pelo caminho do mal para ter sucesso, ou para ser ainda mais jovens, para ser alguém na vida. Pensa que o caminho mais fácil, aleluias, que nos leva, aleluias, ao sucesso, vai no caminho mais difícil, vai no caminho com Cristo. Porque o Cristo, aleluias, Ele vai te exaltar. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer, aleluias, o Senhor vai dizer: toda a terra é minha. Aleluias, glórias. A terra é de Deus. Ele só está procurando alguém, aleluias, que se posiciona. Ele só está procurando alguém que se posiciona. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluia, Jesus, glórias. Aleluias, glórias. Aleluias, glórias. Glória, Jesus. Não deixe nada, aleluia, tirar o seu foco em Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias. Eu quero orar por nós. Aleluia.